E nós tivemos aí em São Paulo um episódio insólito aí, que em plena vitória do prefeito Nunes aí em cima do Boulos, você tem uma acusação gravíssima partindo de um governador do Estado, aquele que quer se vender como moderado e tudo, insinuando em pleno período das eleições, com as urnas abertas aí, supostas ligações do Boulos com o PCC. Isso aqui vai colocar à prova a justiça eleitoral e uma pessoa que não chega a ser um monumento de solidez, que é a ministra Carmen Lúcia. Mas vamos ouvir aqui um dos principais penalistas brasileiros, que é o Cacai, para tentar entender esse jogo. Cacai, obrigado por sua participação aqui no GGN. Semana que vem eu estou em Brasília, quarta-feira ou quinta, lá vou conhecer o seu restaurante lá. Acif, que alegria falar contigo. Nós vamos tomar uma junta aqui até para o lançamento do teu livro, que eu estou muito curioso para ver o livro. Queria até que você lançasse lá no meu restaurante, que a gente já tomava uma vendendo o livro. Vai ser um prazer enorme. Então, foi cometido um crime eleitoral ali, nítido, né? O que pode ter de desdobramento, Cacai? Olha, Nassif, eu acho que esse caso é um caso clássico, né? Assim, é quase acadêmico para você dizer o que é um crime eleitoral. É muito difícil você ter uma materialidade tão absolutamente comprovada com autoria evidente. Quer dizer, um governador de Estado, usando a estrutura do Estado, embora ele não estivesse nas dependências do governo, não estava no palácio, você vê que ele estava cheio de pompas e galas lá, você tinha toda a estrutura montada para ele falar. E ele tem a ousadia, eu diria até a ousadia extrema, de fazer uma acusação absolutamente grave. E ali, se os fatos fossem verdadeiros, se tivesse tido algum tipo de salva entre o pessoal do PCC, que é uma coisa de setembro, pelo que eles dizem, as autoridades teriam que ter sido comunicadas, né? A Polícia Federal já disse que não foi comunicado, o Tribunal Regional já disse que não foi comunicado. Então, ali há dois crimes evidentes, que são os mesmos crimes, por sinal, que fizeram a inelegibilidade do Bolsonaro. Olha só, que é o abuso de poder, quer dizer, esse abuso de poder é inquestionável, quer dizer, ele como autoridade, ao lado do candidato dele, é algo inacreditável. Ele faz uma acusação gravíssima, fora a questão criminal que pode ter aí, mas você também tem um abuso de poder midiático, que é um crime previsto, quer dizer, o outro é do artigo lá 237, eu não faço eleitoral, mas evidentemente me acompanho. Então, para a gente lembrar, você evidentemente conhece os detalhes disso, mas às vezes as pessoas se esquecem, o Bolsonaro fez uma reunião com os embaixadores dentro do Palácio, fez exatamente o abuso de poder e o abuso de poder midiático. E o Tribunal Superior Eleitoral tornou ele inelegível. Quer dizer, hoje eu vi pessoas dizer, mas o Tarcísio saiu muito forte e o Tribunal Eleitoral não vai mexer com ele. Não existe isso. Isso do meu ponto de vista, é uma lenda urbana. Tanto é que, quando terminou a eleição, que a ministra Carmen Lúcia deu uma manifestação dizendo, olha, correu tudo muito bem, realmente foi, assim, tendo em vista a capilaridade da eleição no Brasil, com tantas prefeituras de segundo turno, correu bem. E perguntaram para o episódio, ela disse, a Justiça Eleitoral vai dar uma resposta rápida. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, me parece muito claro que existe uma hipótese real de inelegibilidade do Tarcísio, sem sombra de dúvida, que foi ele que falou, e eu não sou especialista em eleitoral, friso mais uma vez, mas eu tenho séria percepção de que também o candidato pode ser tornado inelegível. Por quê? Aí, nesse caso, ele sequer tomaria posse. Ou se tomar posse, porque o processo pode demorar a correr, ele perde o cargo. Por quê? Porque ele estava ali do lado. Você vê a satisfação dele, aquilo é um jogo montado, né? Não tem criança. Ninguém é menino para achar que aquele ali foi por acaso. É um jogo montado. E aí tem um detalhe, Nassif, que eu queria frisar aqui. A Justiça Eleitoral, embora eu não trafegue por ali, eu acompanho, é óbvio, centenas de políticos, a Justiça Eleitoral, quando você vai falar o abuso do poder econômico, felizmente, você faz sempre uma análise, os tribunais fazem uma análise, se houve interferência no resultado final da eleição. Isso não é ruim, não, Nassif, porque nós não podemos dar poder exagerado ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, eu estou louco para voltar a criticar o Supremo.
sempre foi um grito do Supremo, como ele segurou seguramente, segurou certamente a estabilidade democrática em 8 de janeiro. Todos nós estamos com certos cuidados, porque, afinal de contas, ainda não saímos desse perigo. Para mim, ainda existe um perigo, porque ainda não terminou o inquérito, ainda não foram julgados os verdadeiros responsáveis. Bolsonaro, generais, políticos, financiadores. Então, até acontecer isso, nós temos que ter esse cuidado adicional, eu diria assim. Mas é muito ruim dar um poder excessivo ao judiciário. O Superior Tribunal Eleitoral, neste caso, quando há um abuso de poder econômico, ele faz essa análise. Assim, mas isso teve influência na eleição? Na questão do abuso do poder, isso tem que ser analisado. Não é abuso do poder econômico, ali é abuso de poder, que é um crime específico do Código Eleitoral, e também esse abuso do poder imediato. Então, para mim, está caracterizado em relação ao Tarcísio, sem a menor sombra de dúvida, e em relação ao prefeito eleito, há uma boa possibilidade também de ele correr o risco de se tornar inelegível.